Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada, aqui na sua TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Eu quero saudar aí você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Agradecer também aos técnicos e técnicas, né, que estão aí nos bastidores trabalhando incansavelmente para colocar essa programação no ar e levar para você a mensagem do Cristo, do Evangelho, do Espiritismo, né? E da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Muito bem, bom dia para quem está de bom dia, boa tarde para quem está de boa tarde, boa noite para quem está de boa noite. E uma saudação especial para o nosso convidado de hoje. Cada semana é um convidado, cada dia é um convidado. Nosso Tiago Soares. Olá, Tiago, como é que vai, meu querido? Olá, Nando, olha a família Feal. O convidado muda, mas a família é a mesma, né, Nando? A gente sempre está reunido, sempre está junto. Isso é muito bom, maravilhoso, sobre as bênçãos do nosso Senhor Jesus. É muito bom estarmos aqui juntos. E a mensagem é a mesma, né? A do Cristo que a gente está procurando. Quanto mais a gente fala, eu acho que a gente vai falando, a gente vai tentando viver essas palavras do Evangelho. E a gente está aqui. Primeiro ouvido é o nosso, não é, Tiago? Primeiro ouvido é daqueles que muitas vezes estão falando, né? A gente está falando, mas a gente sabe que existe muitas pessoas capacitadas também, que são evangelizadores, que são trabalhadores da seara do Cristo, que estão nos centros espíritas, que estão nas casas aí. Hoje, muitas estão aí online, porém, o que importa é a mensagem, né? A mensagem de Jesus, ela permanece até os dias de hoje, permanecerá para sempre, né? Bom, o nosso tema de hoje, né, Tiago, é transformação e objetivo. É mais uma mensagem do nosso caríssimo Emmanuel, do livro Bênção de Paz. Então, nós trouxemos aqui para que a gente ouça os comentários, as reflexões também do nosso Tiago. Então, olha, ele separa aqui Emmanuel, né? Ele cita uma passagem de Efésios, capítulo 4, versículo 23, e vos renoveis no Espírito. Paulo. Estavam falando de Paulo aqui agora, né, Tiago? Antes de começar o programa. Então, ele fala aqui, olha, Tiago, para você refletir aí, olha, sem dúvida, a existência é transformação incessante. Só essa frase aí já diz muita coisa, né, Tiago? Ele já vem trazer essa informação preciosa, já dando, vamos dizer assim, o pano de fundo, e já vamos dizer assim, nos colocando essa condição de transformação. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente chega num lugar, acho que num núcleo religioso, qualquer que seja, e a gente vai lá pedindo, vamos dizer assim, o contato com a espiritualidade para a espiritualidade fazer alguma coisa para nós, né? Para que a espiritualidade venha, nos abençoe, para que a espiritualidade transforme, para que Jesus seja na nossa vida. Às vezes a oração mais fácil, a primeira oração daquele novo convertido, vamos dizer assim, né? Daquelas pessoas que estão começando agora no mundo da fé, acho que o maior anseio dele é assim: Senhor Jesus, seja na minha vida, né? Senhor Jesus, você entre na minha casa, faça essa bênção, faça esse milagre, essa obra, algo dessa maneira. Muita gente pode orar assim. E aí, nessa lição, nesse ensinamento, a espiritualidade, sim, Jesus vai entrar, Jesus vai trazer, mas lembre-se, a existência é de transformação incessante. E essa transformação, Nando, não envolve só a divindade que está atuando. Eu acho aí que ele vai querer passar por nós, que essa transformação ela é multi. Ela é o cenário, somos nós, Deus também muda conosco. Acho que de a gente agir de um jeito, ele também age, a gente agir do outro. Afinal, ele não é estático, não é? Afinal, a gente não pensa como Deus está. Eu acho que começa assim essa lição de hoje.
Aí, aí Tiago, desculpe, Tiago, o Emmanuel continua dizendo assim, olha, indispensável nos vejamos muitas vezes à luz da autoanálise, observando se estamos realmente seguindo os processos da evolução. Essa autoanálise é muito importante, né? Porque a gente sempre está com os olhos voltados para fora, para o que está vindo de fora, para aqueles que estão na nossa frente, que às vezes a gente julga mais o outro do que a nós mesmos. Então, quando ele fala assim, é, é indispensável para que a gente olhe, né, à luz da autoanálise, se a gente realmente está seguindo, né, os processos da evolução. Se nós estamos realmente embarcando nesse processo de evolução, ou a gente está parado. Porque uma coisa acontece, sabe aquele pastor que tem as ovelhas, Tiago? Ele vai lá com o cajado dele tocando as ovelhas, assim, aí tem uma que se desgarra. Aí o que ele faz? Ele manda o cão buscar aquela ovelha. Então, aí, por quê? Porque ela não está seguindo lá o processo, né, das outras ovelhas. Então, se a gente não segue esse processo, a gente pode ser arrastado a esse processo de evolução, né? É tão incrível isso que quando a gente começa a estudar, Nando, sabe um assunto muito interessante, a obsessão e a desobsessão. E quando a gente começa a estudar esse assunto, o trabalhador ele vai aprender uma coisa, o trabalhador espírita que começa a estudar esse assunto, ele vai aprender, puxa, acho que a gente devia ter essa lição logo lá no começo, porque a gente vai ver na ação dos espíritos em relação a nós, para tratarmos aquelas pessoas que estão obsidiadas, né? E você sabe que uma das principais coisas que o obsessor faz na nossa vida, ele tira de nós, nos afasta de tudo que faz a gente, ou de pessoas, ou de situações que faz a gente fazer essa autoanálise. Ele muitas vezes, quando eles vão agir no nosso pensamento, eles vão querer nos afastar de pessoas que nos fazem pensar. Por exemplo, você vai para o centro, você não vai, ou de pessoas que vai conversar com você, que vai te ajudar. Essas pessoas são até muitas vezes desviadas, ou até a gente sente uma má impressão de algumas pessoas que elas poderiam nos auxiliar. Então, quando a obsessão está num ponto tal, ela se coloca como infalível. Olha só, essa pessoa ela não tem mais capacidade de autoanálise, ela perdeu essa condição de autoanálise, e um dos sintomas disso, né, quando a pessoa perde essa condição de autoanálise, é a obsessão. Então, quando o Emmanuel nos propõe a autoanálise, Nando, ele está também nos promovendo um verdadeiro tratamento para a desobsessão. Isso precisa ficar muito claro para nós. É porque, Tiago, nem sempre a gente olha mesmo com olhos de ver para nós, e às vezes estamos tão envolvidos, né, que a gente nem percebe essa obsessão. A obsessão a gente sabe que ela pode acontecer de várias maneiras, e também existe a auto-obsessão, na verdade, aquela da qual a gente não se olha, e que a gente acaba com os nossos pensamentos muitas vezes disfuncionais, fazemos um embaralhado, né, um emaranhado nos nossos pensamentos. Então, o que você observou é realmente isso. A gente precisa dessa corrigenda, muitas vezes, né? Não, ele fala que não nos esquecermos de verificar se nos achamos gravitando em torno dos erros de muito tempo, ou se vivemos com problemas que nos foram habituais no passado, sem procurar solução justa. Então, tem essas coisas, hábitos, né, que a gente cria, e que quando a gente vai para um estudo, para uma corrigenda, procurando melhorar-se, né, quando a gente olha para essas... Muitas vezes a gente encontra lá hábitos do passado que ainda estão, não no passado anterior a essa encarnação, até desse passado recente, né? Hábitos, vícios, e que a gente precisa, muitas vezes, também corrigir, né, Tiago? Ele dá uma dica bem legal, hein, Nando? Você viu? De problemas que nos foram habituais no passado. Poxa, de novo! Minha Nossa Senhora, caramba, eu tô passando por isso de novo. Ô, Senhor, hein?
Eita, nós! A gente ainda joga a culpa para Deus e a gente passa batido por cima e a espiritualidade fala assim, olha, presta atenção, será que tem alguma coisa que está recorrente, né? Está acontecendo de maneira contínua com você, ou já acontecendo mais de uma vez, isso está te incomodando? O que você acha de agora, a partir de agora, de dar uma solução justa? Você viu que legal? Às vezes não é nem resolver, viu, Nando? Mas é dar uma solução justa, já está muito bom, né? Sim, ele pega e fala aqui também que a gente deve examinar o campo íntimo e deduzir com clareza se estamos apaixonados por nós próprios, repetindo lances autobiográficos ou lamentações estéreis em derredor de provações que tenhamos vivido, né? Olha só, esse apaixonado por nós mesmos aí é interessante, né? Porque às vezes a gente aquela também a vaidade, né? Nossa vaidade e outras coisas mais. Verdade, olha que coisa. Como que essa autoanálise vai, eu acho, Nando, vai evitar que a gente caia nessa. Eu acho até uma coisa bem feia, né? Uma gafe muito grande. Uma vez ou outra, tal, normal, a gente solta algumas coisas, mas aquelas pessoas que são continuamente falam de si, isso é um grande. É uma coisa muito deselegante. E talvez a gente possa estar cometendo essa situação, porque além de ser deselegante, além de ser desagradável, as pessoas, isso afasta as outras pessoas, né? A gente vê aquelas pessoas que elas não deixam os outros falarem, né? Elas monopolizam a conversa. O André Luiz até comenta isso aí numa lição, acho que a gente chegou até a dar um tempo de pessoas que são as que vampirizam ali a roda de discussão, parece que ela suga a energia de todo mundo, suga a conversa, ela domina, ela quer dominar aquela situação. Provavelmente ela vai ter um efeito rebote, que ela não vai conseguir fazer uma autoanálise e provavelmente também, Nando, eu acho que ela vai ser uma dessas pessoas apaixonadas por si, né? Ainda não conseguiu saborear, às vezes, a diferença no outro. Falta muitas vezes o ouvir, né? A gente precisa ouvir também, né? E normalmente uma pessoa assim, ela está falando muito só dela. Eu sou, ou eu tenho, né? Eu possuo. Geralmente é uma pessoa que gosta de colocar os títulos, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. A gente é muito. Fala sobre você. Assim, eu sou engenheiro, eu sou produtor, né, eu sou empresário. Não, não, quero saber quem é você, né? E não, a gente muitas vezes coloca assim os títulos, né? E nem sempre não é isso. A gente precisa saber quem nós somos, né? Nós estamos à procura desse ser que somos nós, não o ter, né? E ele fala aqui, ó, examinando o campo íntimo, estarmos apaixonados, né? Repetindo lances autobiográficos ou lamentações estéreis, né? Também em derredor de provações que tenhamos vivido, né? Isso também, aquela vício de reclamação, né? Eu sofro, eu sou coitadinho, né? Essas coisas também. E aí ele continua dizendo, ó, sem alterar o mecanismo de nossas emoções, disposições, atitudes e palavras, né? Então a gente tem que ir, outra vez eu vou repetir essa palavra, corrigindo. Porque corrigir? Porque a gente sabe que se a gente se conscientizar do nosso erro, já é um primeiro passo para a gente começar a acertar, né, Tiago? Aí a gente deve pensar nessa corrigenda tão importante para as nossas vidas, né? Por que será que nós estamos reencarnando, né? É que nem eu vi uma amiga dizer, olha, lá, ela disse assim, ó, lamento muito, mas eu quero dizer que nós não viemos para essa vida a passeio. Ela dizendo assim, que é verdade, isso a gente já viu bastante, né? Mas é engraçado o jeito que ela colocou, né? Lamento muito, mas quero dizer, e porque o serviço nos espera, né, Tiago? Você já imaginou um dia que às vezes a pessoa ela tem um sonho assim na encarnação dela? Poxa, meu sonho seria conhecer o mundo.
Poxa, meu sonho seria conhecer o mundo. Agora eu fico imaginando, será que o Chico Xavier, se ele tivesse esse sonho de conhecer o mundo, ele teria feito todas essas obras, né? E que coisa interessante. Será que um dia a gente vai ter a maturidade espiritual? Não estou dizendo que a gente, né, é bom viajar, é maravilhoso, é saudável, né? Até mentalmente saudável. A gente precisa realmente, até faz parte do nosso desenvolvimento, ter contato com outras culturas, ampliar os nossos horizontes. Mas será que não reserva nem um pouquinho do nosso espaço para as transformações, Nando? Aí que está o erro. Então, se a gente cair só no mundo, o que o Espiritismo fala, vem batendo muito nessa tecla, né? No materialismo, quer dizer, tudo no mundo, se a gente só se preocupa com isso e não volta um pouquinho aqui para dentro, aí que começa a ter os problemas, os crepes. E aí você vê, ele cita essa coisa também, seja aquela pessoa que se ama muito ou aquelas pessoas que se lamentam demais, né? Poxa, eu tive aquele desfalque, aquela situação que aconteceu comigo, meu irmão, minha irmã causou aquilo para mim, e a pessoa vai trazendo aquilo. Eu conheço uma pessoa que lembra de um Natal específico que aconteceu um sabor na vida dela, Nando, e ela sempre fala desse Natal que aconteceu aquilo. Ela já viveu tantos outros em família, foi tão legal e tudo, mas aquele Natal parece que está apagando a beleza de outras coisas que ela poderia ter vivido. Olha que interessante, né? Como ele está puxando, está drenando, como se fosse né? Trazendo algo de coisas preciosas que ela poderia estar colecionando, mas aquilo está estragando frutas preciosas nessa cesta da vida dela. E a pessoa fica paralisada, né, Tiago? Você vê, o Chico, como você citou aí, né, o que ele se dedicou ao trabalho, a dedicação dele foi tão grande, tão maior, que ele teria que ter... a missão dele era trazer 40 e poucos livros, e trouxe mais de 500. Né? Então, veja, se a pessoa se propõe a fazer um trabalho, se dedica àquele trabalho, ele frutifica, né? O trabalho, esse trabalho acaba tendo, né, uma amplitude assim muito maior do que aquela que a gente muitas vezes pode achar, né? A gente vai ver que tem uma amplitude aí muito maior. Vamos ver aqui o que ele diz aqui agora. Ó. Dia a dia é imperioso indagar de nós se prosseguimos empenhados no trabalho de autoburilamento, acompanhando o progresso que nos rodeia e tomando contato com as novas criações da inteligência, da cultura, da arte e dos assuntos humanos que nos envolvem a estrada. Que beleza, né? Será que a gente está pensando nisso, né? Indagar se a gente está realmente empenhado no trabalho? A gente falou do exemplo do trabalho do Chico, do trabalho também de autoburilamento. Será que a gente está acompanhando o progresso, que nem nós dizemos lá, o exemplo das ovelhas, né? Será que a gente está acompanhando as ovelhas, o progresso que nos rodeia, tomando contato com as criações da inteligência? É aquilo que a pessoa fala, mas eu não gosto desse negócio de tecnologia, eu não quero usar o smartphone, porque isso aí, a gente tem que acompanhar, se tem alguma ferramenta que é interessante, importante, que vai nos trazer e for útil, né? Se é usada por outros, né, para outras finalidades, né? O problema é dessas pessoas que usam, mas essas criações, esses inventos, né? Eles vêm para o progresso da humanidade, né, Tiago? Você vê que coisa. E só fazendo uma parte também, Nando, o Chico também descansava, viu? Ele ia a balés, ele falava assim, enquanto ele tinha que cumprir um determinado período de trabalho mediúnico, aí ele conseguia uma liberação com o Emmanuel, depois que ele cumpria essa carga. Mas ele tinha, é interessante isso, né? Ele mesmo falava que a espiritualidade permitia que ele tivesse esses momentos, e ele frequentava, ele gostava, né, de eventos culturais e tudo mais. E você viu que na primeira parte do texto, pessoas que se prendem a coisas autobiográficas, né? Como você falou, poxa, ela se define pela profissão muitas vezes, mas quem é a essência dessa pessoa? Isso que você me falou já causa um profundo choque, né? Porque nós não somos aquela profissão que exercemos. Quem é a pessoa que está por trás daquele cargo, daquela função? Muita gente, a primeira coisa que ela faz, ela já cita o cargo dela, né? Aquilo que ela faz. Mas e a essência dela? Nós não vamos chegar falando isso no plano espiritual, igual o André Luiz, né? Eu sou médico.
Não vamos chegar dessa maneira. Ou a pessoa que se perde numa situação de dificuldade, isso não deixa ela pensar. E aqui, Nando, nessa segunda parte, ela diz o seguinte: o mundo está progredindo. Você está conseguindo acompanhar o progresso? Então, assim, na primeira parte ele vai falando dessas dificuldades que nos impedem de fazer essa autoanálise. Agora, nesse momento, ele chama a atenção, fala, ó, o mundo está mudando. Você está permeável a essa mudança? Esse é o questionamento. Sim, será que a gente está acompanhando, né, os passos do mundo, né? Não do mundo material também, né? Se a gente está acompanhando o crescimento espiritual do planeta, será que a gente está atento que hoje a gente precisa ter um olhar para a natureza, cuidar da natureza como deve ser cuidado, cuidar do espírito, né, da alma, cuidar da espiritualidade de cada um de nós? Será que a gente está acompanhando isso? Porque isso também existe um progresso, né? Existe, nós temos aí a ciência que está nos ajudando a comprovar muitas coisas, né, com relação à espiritualidade. A gente tem acompanhado descobertas de astros, do desenvolvimento, né, que acontece aí com relação ao universo, né, ou a gente vai ficar só nesse plano, né? Não, tudo isso a gente tem que acompanhar. E aí ele faz essa questão para nós aqui, né? Ele continua dizendo aqui, então, ampliar os interesses da personalidade, né? Esquecer ideias impróprias, enriquecer o cadastro das relações e estabelecer conhecimentos novos é dever nosso em toda parte, né? Nosso planeta, hoje, com essa tecnologia que a gente até está usufruindo dela aqui agora, a gente consegue se comunicar com pessoas de outros países, né? Por exemplo, um astronauta está lá numa estação espacial e ele consegue se comunicar aqui com a Terra, ele consegue falar conosco aqui. Então, a gente precisa estabelecer, né, enriquecer as ideias. Ele fala assim, olha, ampliar os interesses da personalidade, esquecer ideias impróprias, enriquecer o cadastro das relações, quer dizer, a gente tem que ampliar esse cadastro das nossas relações, a gente tem que ampliar por exemplo, essa divulgação que a FEAL faz. Qual é o trabalho da FEAL, se não essa ampliação de conhecimento, de levar novas ideias, de levar para as pessoas alento, né? Porque o conhecimento acaba nos trazendo alento, é como um bálsamo que a gente tem a dor está conosco constantemente. Então, o que a gente precisa? Ter conhecimento para saber conviver com essa dor, negociar com ela, dizer para ela, olha, você está aqui comigo, não quer ir embora, mas vem comigo, né? E vamos estabelecendo isso. Né, Tiago? Não, verdade. E sabe, uma coisa que eu estava lembrando, que você estava contando, eu lembrei de uma situação, aquele filósofo brasileiro Cortella, ele contou um caso pessoal dele, que eu achei interessante, que ele falou o seguinte, que ele lembra de uma professora dele, Nando, que ela ensina mapa para ele, quando ele foi ensinar mapa, ela falou o seguinte, ela usou o que ela tinha de melhor. Ela fez o quê? Ela furou a cartolina, né? Ela desenhou lá numa cartolina, furou o que ela pegava depois, para ela desenhar o mapa, ela colocava aquela cartolina furada com já as fronteiras e batia com o apagador, quando ela tirava a cartolina, já estava lá desenhado bonitinho, o mapa do jeitinho que ela queria para explicar, para ensinar para os alunos. E ele arrematou dizendo o seguinte, olha, se ela tivesse hoje, eu tenho certeza que ela se esforçaria também para ela fazer o máximo, para ela fazer o melhor naquilo que ela fez. Ela não se importou. Então, você vê, você tá lendo, o que eu estou percebendo aí, lendo o livro através do seu celular. Às vezes uma pessoa fala assim, não, mas eu gosto de ler no papel, só gosto de ler aqui, ó, no livro, então não vou nem ler. Mas, poxa, às vezes ela tem acesso àquele material que é só por via eletrônica. Ah, então ela não vai ler? Então ele está tentando nos imunizar disso, da gente não querer ficar parado no tempo. Poxa, se dê a oportunidade do novo, da mudança, nós precisamos acompanhar o progresso espiritual. Você vê o próprio André Luiz chega lá no plano espiritual, vê tela, vê computador, vê coisas, ele tenta descrever para a gente, né? O espiritual nem deixa muito, ele fala, não, deixa que a humanidade ainda vai
atender vai chegar lá, né? Não precisa ficar pegando esses detalhes, vamos pegar na essência. E aí, a gente hoje sabe, Nando, olha que dado interessante, que esses últimos 50 anos nós progredimos muito mais do que todo o resto. Então, quem está encarnado aqui, nesse momento, Nando, realmente está vivendo esse turbilhão. Essa mensagem é muito pertinente, muito atual para a nossa geração, porque cada vez isso vai, vai se acelerar mais e mais, mais e mais. E se a gente realmente ficar com esse pensamento, seja na nossa vida pessoal, não vamos pensar só em dispositivos eletrônicos, mas assim nos nossos meios de a gente vai fazer o nosso trabalho, nosso meio de ser como pessoa, nosso, né, em todos os sentidos, a gente tem que ampliar essa visão e não ficar tão fechado. Eu acho isso muito bacana. Tiago, o que seria de nós se a gente não tivesse a internet agora, nessa época da pandemia mundial? Não é nem dentro do só no nosso país, numa região, é algo que aconteceu no planeta. Então, se isso acontecer no planeta, e se a gente não tivesse esses meios de comunicação rápidos, né, que a gente consegue saber o que está acontecendo do outro lado do planeta, eu acho que tudo vem acontecendo dentro de uma situação em que permitiu que a gente tivesse essa possibilidade de comunicação, porque se não fosse isso, uma quarentena seria muito pior, o afastamento seria pior, né? A gente se comunicar para saber se já tem medicamento, se a gente se comunicar para ir para uma hospitalização, né? Para a gente ir se deslocar para determinado lugar. A gente tem aí, às vezes a pessoa não tem como pegar uma condução, pegar um metrô, pegar um ônibus, e aí ela, pelo aplicativo, ela pede um táxi, ela pede um automóvel para socorrer. Quer dizer, tantas coisas vieram acontecendo para que chegasse num momento como esse, a gente tivesse pelo menos essa força a mais para a gente poder se ajudar até, né? As pessoas não estão no presencial, mas estão trabalhando dentro do home office, né? Tem pessoas que ajudavam pessoas necessitadas que estão fazendo campanhas através da internet. Então, a gente sabe que tudo isso é muito importante, né, Tiago, na nossa vida. Muito, muito vale. Então, essas pessoas se reinventaram, elas falam, como que eu posso agir agora? Elas foram igual o Paulo de Tarso, Senhor, e agora? Tudo aquele mundo que eu entendi, agora eu vejo que é diferente. E agora? Senhor, o que eu faço? Ele já se colocou em predisposição. E a gente tem que chegar também e colocar essa posição confiante. Senhor, é assim que a gente vai ter que viver. E agora? Como é que vai ser? Então, eu estou disposto. E olhar para frente. E se precisar mudar, mudar. Porque ele diz aqui, a palavra de ordem é essa. O mundo está em transformação. E nós também. E uma coisa que transforma, Tiago, que altera, e que a gente tem prova disso, até nos hospitais lá de Londres foram feitas experiências com relação à oração, à passe, energização. Então, tenho certeza que a prece que a gente profere aqui no programa, ela também, de alguma forma, a espiritualidade nos ajuda encaminhando para algum lugar, né? Das nossas vibrações de cada coração que acompanha. Então, Tiago, peço a você para nos conduzir na prece, na oração e nas vibrações de hoje. Todos aí vamos acompanhar o nosso querido Tiago aí nesse momento. Vamos lá, Tiago. Então vamos juntos, meus amigos, aqueles que puderem, quem quiser cerrar os olhos, quem estiver no carro, sintonize o pensamento conosco, no trabalho, onde for. Lembramos da nossa figura do Mestre Jesus, querido amigo, e com o coração cheio de paz e de gratidão, vamos agradecer. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde, ainda que muitas vezes limitada, por essa oportunidade aqui na Terra. Senhor, deposite no meu coração o desejo de transformação, de mudança, de mudar aquilo que precisa mudar. Tire, Senhor, tire todo medo, todo impedimento. Me dá coragem, me dá força, me dá ânimo. Senhor Jesus, leve a nossa oração àquelas pessoas que estão precisando nesse momento, precisando de alegria, precisando de energia, de paz. Que a nossa oração chegue ali, naquele lugar onde aquela pessoa pensa que está trancada naquele quarto, e essa oração vai chegar e vai reanimar o seu coração. Mestre amigo, querido, nós te agradecemos por esse evangelho bendito, por essa oportunidade. Que o Senhor envolva, Senhor, em bênção sempre
essa Fundação Espírita André Luiz com grande prosperidade, leve essa mensagem do teu evangelho a todos os lugares do mundo e do globo, debaixo da tua proteção e da tua bênção, Senhor. Por isso nós te agradecemos, por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. E pedimos licença para encerrar o nosso evangelho de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado. Graças a Deus, que bom a gente passar, né, por esse momento aqui do Evangelho, né, da leitura, das reflexões, com a prece, com a oração, com as vibrações. A gente quer dar um recadinho para você, você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, se torne sócio, colabore, participe, é bem fácil, é só você acessar www.amigosdaboanova.com.br. Aí você vai entrando no site, vai saber como você pode colaborar, porque você pode ser um agente aí, um promotor, uma promotora, promover aí, né, o Evangelho de Jesus através da FEAL, das emissoras da FEAL. Você também pode ligar nos telefones fixos 11 2458 3214 e o WhatsApp, que é fácil de comunicação, o 11 97 261 0272. Se torne sócio, colabore, participe, venha fazer parte dessa família e seja aí um patrocinador da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Tudo bem, Tiago. E eu quero também dar um recadinho, dizer que você pode nos acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram, temos lá Laços Espirituais, que é um canalzinho que nós temos lá, trazendo mensagens, também entrevistas. Procure-nos como Laços Espirituais. A gente tem o podcast, que é como rádio, né? É só áudio. Vai lá, Laços Espirituais, e nos procure. Muito bem, então, Tiago, a nossa página de hoje do livro Bênçãos de Paz traz ainda assim, para a gente encerrar, né? Entretanto, no rol de ideias, atividades, empreendimentos e ações que nos digam respeito, é preciso saber que modificações estamos realizando. Estudemos desse modo o imperativo de transformação permanente no imo do próprio espírito e aprendamos com as leis espirituais a renovação, né? Vou voltar aqui, ó. Aprendemos com as leis espirituais que a renovação pede serviço constante na construção do bem comum para criar a felicidade e integrar-se harmoniosamente em nossas aquisições para a vida eterna, né, Tiago? Você viu que a transformação passa pelo nosso serviço. Então, a nossa casa vai ficar boa? Vai. Se nós colaborarmos, se nós ajudarmos, se o clima vai melhorar, vai. Basta você trabalhar, você renovar, transformar, né? Tirar esse ódio, tirar todo esse rancor. E isso que a espiritualidade nos pede. Essa transformação ela tem que vir de dentro, né? Mudar sentimentos, pensamentos. Deixar que Deus julga, né, Nando? Deixar que Deus vai pôr a mão, Deus vai fazer o melhor para aquela pessoa e a gente vai cuidar do nosso jardim. E deixa que... E a nossa em volta, se a gente cuidar do nosso jardim com muito carinho, tenho certeza que as coisas naturalmente vão mudando à nossa volta. E é isso, eu espero que todo mundo se sinta encorajado a mudar, olhar para si, fazer essa autoanálise, né, Nando? Essa lição veio focar nisso. Então, eu achei legal o que você falou, né, dessa coisa da identidade. A gente precisa pensar muito no nosso interior, será quem somos nós, esse íntimo, e mexer lá, dar uma olhada e dar uma transformada. Eu achei isso muito bom. Porque o próprio título diz aqui, ó, transformação e objetivo, né? E transformação não é a gente tirar uma coisa que é imprestável, talvez, né, que possa existir, mas a gente pode transformar aquilo. A gente, às vezes, gasta uma energia com determinada situação, ela não é tão positiva, vamos transformar aquela energia, vamos transformar em energia positiva, vamos fazer uma ressignificação, né, daquilo. Vamos reconstruir, não fala da reforma íntima, a reforma já é algo que está construído, né? Então, o que a gente precisa fazer? Reformar, atualizar, né?
a gente trazer para os dias de hoje, não ficar preso, né, na angústia daquilo que passou, e procurar ir para frente. É aquilo da convivência com as coisas que a gente tem que viver, a gente está convivendo com a dor. Anteriormente, eu convivia com a dor dessa maneira. Eu reclamava, eu esbravejava, eu me revoltava. Opa, hoje estou renovando a minha forma de conviver com a dor. Então, quer dizer, se transforma, se ressignifica para continuar, né, Tiago? Essa é a essência, Nando. Acho que é a essência que eles querem da gente. Poxa, determinada pessoa nos aproxima de nós, a gente sempre tem aquele sentimento, a gente fica até descontente. Se a gente, você vê, se a gente não tiver autoanálise, aquilo passa batido, a gente fica de mau humor, às vezes nem sabe por quê, né? Às vezes a gente que deu o impulso para sentir uma coisa ruim de uma pessoa, porque está no nosso coração, né? Nem está na relação propriamente dita. Aí a gente deu aquele impulso, não fez a autoanálise, e eles falam, poxa, por que será que hoje, dessa vez, ao invés de eu tentar me irritar com aquela pessoa, porque eu sei que ela vai falar aquilo outro, aquilo me irrita, porque eu já não vou preparado, não é, Nando? Porque eu já não... A transformação passa por isso, é um sentimento novo que eu quero, desenvolver uma nova forma de pensar, de sentir. Eu não vou mais sentir dessa maneira. Aí talvez você comece bloqueando. Quem sabe daqui a um tempo você já está tolerando, e mais à frente, né, do coração mais amadurecido, a gente está amando. Esse é o ideal. Então, essa transformação vai pedindo. A gente talvez não consiga chegar ali no objetivo final logo de cara, mas pequenas transformações, elas precisam ser feitas em prol do nosso próprio benefício. Às vezes, a gente fala assim, objetivo. Então, o que o Emmanuel também pode colocar como objetivo, ou podemos colocar aqui? Objetivo é algo que a gente consegue alcançar, existem objetivos, existem metas. Metas estão mais distantes, objetivos estão mais presentes, mais próximos. Então, se é algo que a gente pode fazer por nós mesmos, é observar, fazer essa autoanálise e verificar o que eu posso mudar. E tem muitas coisas que a gente pode mudar de imediato, não precisa de tempo. A gente já se detectou aquela situação, aquele problema, aquela dificuldade, aquele desafio, detectou, poxa, já sei o que é, então vamos atacar essa situação, esse problema. É um desafio, né? Eu sempre lembro do doutor Adão, que ele falava, não é dificuldade, é desafio. Então, desafio é diferente, né? Uma forma diferente de você olhar para o problema. Né? Então, é algo que você pode atualizar, transformar, e os objetivos estão aí, bem próximos, a que a gente alcança. Aliás, a gente pode fazer uma lista desses objetivos, né? Das metas também. As metas estão mais distantes, os objetivos estão mais próximos. Então, atacar isso aí. Aí, quando chega no final do ano, deixa eu ver aqui os objetivos que eu alcancei, ou que coisas que eu consegui transformar. E aí, você vai verificar que você conseguiu, né? É muito interessante isso, né, Tiago? Sabe, Nando, muito interessante. E uma coisa acho que a gente deve começar hoje, já agora. Uma coisa que o Chico sempre batia nessa tecla é assim, deixar as pessoas serem do jeito que elas são. As pessoas são como elas são, os problemas delas, do jeito delas. Ela vai responder para Deus. E eu? Se preocupar com isso. Só isso, Nando. Se a gente realmente deixar as pessoas serem quem elas são, respeitar o jeito dela, ainda que a gente não goste daquilo, isso já vai nos dar um alívio grande, enorme, para a gente fazer a nossa própria transformação. Porque muitas vezes, nossa transformação está atrelada do outro, né, Nanda? A gente está enganchado com a outra pessoa. Fala, pô, mas por que você está enganchado? Você vai, se Deus chamar a sua alma hoje, você vai poder alegar isso? Ah, eu não fiz isso porque aquele também não fez. Será que a gente vai poder fazer isso, Nanda? Olha, Tiago, muitas vezes a pessoa deposita a felicidade nas mãos dos outros, né? Então, eu só vou ser feliz se fulano me amar, eu vou ser feliz só se a pessoa fizer os meus gostos, eu vou ser feliz só se me der o que eu quero, né? Então, a gente sempre está depositando a felicidade na mão dos outros, está deixando... e não, a felicidade, quem tem que buscar a felicidade somos nós mesmos, por nossos esforços, porque nem sempre, ninguém pensa como o outro, né? Às vezes você está atribuindo alguma coisa ao outro, fala assim, poxa, a pessoa fica me tratando assim, ou pensando assim, até ela fica pensando no pensamento do outro, né?
E às vezes a pessoa nem está pensando nisso, é a gente que está pensando naquilo, tá julgando, né? A gente julga muito, a gente acha o achismo, né, de sempre. Não, se a gente for percustar aí, se a gente for verificar, for a fundo, às vezes nem é isso que a gente está achando que é, né? E por isso que a felicidade, a gente não deve entregar o bastão na mão do outro, a gente tem que fazer por nós mesmos, né, Tiago? Sim, sim. E isso barra demais, obsta demais, impede demais o nosso desejo de transformação. Eu acho que a gente deve liberar esse sentimento, ele deve fazer parte. Você vê a espiritualidade fala, tudo está em transformação. Você olha para a natureza, ela está em constante transformação. Você olha para o universo, para as coisas. O universo pulsa em transformação. Até a própria matéria, que a gente olha aí para o lado, vê uma mesa, uma cadeira, qualquer coisa que a gente olhe, a gente acha que tem algo estático, né? Parado. Mas não, aquilo está se transformando tão rápido, parece que ele está estático. Mas, na verdade, há uma transformação constante ali de energias girando, se interconectando. Não é tão bonito isso? E aquele sábio, né, o Hermes Trismegisto, que diz que o que está em cima é o que está embaixo, o que está, né, o que está no micro está no macro. A gente vai aprendendo essa sabedoria desses grandes mestres realmente se aplica. E a transformação, Nando, acho que seja uma delas. Então, se a gente não quiser transformar, é meio que a gente tivesse contrário ao próprio universo. A gente seria algo assim, totalmente destacado. E nós vamos sofrer todos os revés de estar contra a corrente. Então, é isso que a espiritualidade fala assim, ó, por favor, gente, vamos se mexer, vamos dar um passo, vamos sair vamos mexer. E eu achei bacana que ele deu uma dica aqui para nós, ó, emoções, disposições, atitudes e palavras. Ele já deu a dica. Será que a gente tem alguma emoção para a gente mudar? Alguma disposição que a gente fala, a gente está convicto daquilo? É assim? Não. Né? A espiritualidade veio tanto, a gente vê Jesus sendo tão doce, com tanta coisa que a gente, né, vê tanta injustiça no mundo, Jesus se portou de uma maneira tão doce com aquilo, ele não se importava com isso, ele ia na essência das coisas, né? Então a gente quer ser tantas disposições que a gente acha que é verdadeira, e Jesus vinha se preocupando com a verdadeira essência, as nossas atitudes e as nossas palavras. Eu acho isso tão bonito. Então vamos, né, Nando? Vamos ter essa coragem de tentar colocar um pouco mais de mudança, de carga de mudança na nossa vida. Aliás, é isso que se reconhece o verdadeiro espírita por isso, não é, Nando? Pela sua transformação. Muito bem, então, Tiago. O tempo urge, né? Muitas vezes a gente ficaria horas aqui conversando. É tão gostoso esse papo, essa conversa, a gente está junto aí com você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão, Tiago. Obrigado por estar aqui disponibilizando o seu tempo, estando conosco aqui em mais um Alvorada, viu? Imagina, eu que agradeço por a gente estar nos incentivando a cada vez mais nos transformarmos, né? Espero que cada um aqui saia com esse desejo no coração. E eu agradeço demais, demais a espiritualidade aqui conosco, Nando. Agradeço você, agradeço todo mundo aí da FEAL. Um beijo a todos, viu? Tchau, tchau, então, Tiago. Tchau para você aí, querido e querido telespectador e rádio ouvinte. Até o próximo programa Alvorada. Esperamos você aí. Tchau, tchau. Tchau, Tiago. Tchau. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.